Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nessa quinta-feira, dia 13 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas informações e atualizações do Mengão aí, tudo sobre a grande vitória do Flamengo por 2-1 contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o primeiro duelo da decisão. Domingo tem mais, provavelmente o jogo será às 16 horas da tarde. Mas enquanto lá a gente traz mais informação, mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo aqui, falando tudo aí sobre a vitória do Mengão. Deixa aquele like e se inscreva, nação. Em linha de passe de volta agora para falar do Fla-Flu e deu Flamengo 2-1. O Keno fez um golzinho, Salvador colocou o Fluminense de novo na disputa no fim, hein? E a gente vai ouvir o Mano Menezes e o Felipe Luiz. Vamos nessa. Tivemos duas chances boas. Tivemos uma bola no poste, um lance do Arias. Terminamos o primeiro tempo bem, depois voltamos o segundo tempo. Aí eu achei que a equipe não voltou bem, teve dificuldade, quis subir errado e aí deixou um espaço muito grande. É uma leve vantagem, apenas e tão somente. É bom lembrar só que o Felipe Luiz falou uma série de vitórias, né? A última derrota do Flamengo foi para o Fluminense. A única derrota do Flamengo? A única da gestão Felipe Luiz, 17 de outubro do ano passado. Não dá nem para lembrar. Só lembrou porque realmente foi o adversário que venceu aí naquele jogo. Mas hoje 2-1, leve vantagem, tá certo essa colocação, gente? Eu diria uma vantagem, vai. Tá. Não é leve, não é também que torna o Flamengo absoluto favorito ou com muito perto do título, mas é uma vantagem considerável ter vencido o primeiro jogo com o mando do adversário. Acho que foi um jogo, né, bastante equilibrado, os dois técnicos, né, aí a diferença, né, resumiram bem, acho que o que foi a partida, porque o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, o Fluminense passa a ser melhor, mas também não é que crie chances tão claras, exceção feita aquela chance cara a cara do Arias ali, que impressionantemente, ele cria a chance, mas acaba perdendo o gol. É o melhor do jogo, inclusive. Acho que poderia ter empatado, né, o primeiro tempo, o empate refletiria melhor o que foi o primeiro tempo, mas no segundo, como o próprio Mano disse, o Flamengo volta melhor, né? Então o Flamengo vai melhor a maior parte do segundo tempo, chega a marcação do segundo gol, né, com a bola desviada, mas é bom lembrar, o Fábio pouco antes faz uma defesa absurda, né, numa outra bola desviada. Então, essa é uma absurda. Nossa. E na segunda também, né? Quer dizer, o segundo gol acaba saindo também numa bola desviada e depois é o que o Felipe Luiz falou, o Fluminense vai com tudo para cima no finalzinho para tentar diminui e acho que é por isso que a gente chama de uma vantagem apenas, né? E não de de um título já absolutamente encaminhado, porque para mim 2-0 aí realmente ficaria muito, muito complicado para o Fluminense. Acho que o próprio jogo de hoje mostra que 2-1 não pode, de maneira alguma, ser considerado um resultado definitivo. Mas claro que o Flamengo tem vantagem. Sim. O Luiz Araújo hoje entrou. Né? Entrou, foi titular. Eu digo entrou, foi titular, né? O Luiz Araújo, ele que geralmente entra nos jogos, sempre deixa a marca dele, tem feito golaços. Sim. E tal, indo bem. E o Felipe Luiz já falou até em coletivo, falou assim, olha, é curioso porque... até dói para mim não colocar ele como titular, não sei o Bruno Henrique e tal, sabe, o Bruno Henrique não jogou. Como foi o Luiz Araújo hoje como titular? Não, foi bem assim. O Luiz é um cara acostumado a jogar, né? Com o Tite ele foi titular, até porque estava machucado o Cebolinha e tal, ele ganhou bastante sequência. Ele é um jogador muito acostumado. E a presença dele e a ausência do Bruno impacta na mudança de papel do Gonçalo Plata, que foi o centroavante. E se a gente reparar a origem do gol do Wesley, a jogada o Plata sai da referência, trabalha como pivô sustentando e joga a bola de lado para chegar do Wesley. Então ele faz muito bem esse papel, que não é a função de origem dele. Mas em termos de profundidade, o Flamengo sentiu falta da figura do Bruno Henrique, que tem sido a referência ofensiva da equipe. E de novo a gente viu o lado direito do Flamengo criando as principais chances. O primeiro gol sai pela direita, a jogada do Gerson que o Arrascaeta bate e o Fábio faz o milagre que o Jean cita pela direita, e o gol do Juninho também construído pela direita. É o lado forte do Flamengo. Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade, mas no modelo, na função que o Dorival emprega ao lateral direito na sua equipe,
Não é o que o Wesley faz, é o lateral direito que segura mais para o ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas, para mim, ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora, e hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha, o Dorival? Ele, assim, o Wesley impacta na escalação da seleção, se ele quiser usar o Wesley. Porque quando ele tem o Danilo, ele tem um terceiro zagueiro, um jogador que ocupa espaço no meio de campo, mas não um lateral aberto, vai para a linha de fundo e assim com a capacidade hoje de atacar com essa intervenção do Wesley no campo ofensivo. Então é diferente. Agora, com o Wesley, se for essa opção, e imaginando que ele possa jogar na seleção que joga no Flamengo, porque também você pega a primeira convocação, fala, vai lá e faz igualzinho, né? Contra a Colômbia e a Argentina. Ele poderia falar, pô, então... não dá para descolar a Venezuela, uma Bolívia. Eu acho que essa é a né? questão. Tem que ser E logo... outra, olha para como o Brasil vai estar formado lá na frente, muito provavelmente. leve. Acho que essa é a questão. Então, o lateral direito impacta em todas as outras escolhas. E ele não vai mudar ali na frente. Hoje você não pode abrir mão do Rafinha. Exato. Seria uma loucura. Loucura, né? O Vinícius... Então, o Dorival vai ter problema, mas ele tem jogadores que estão brilhando. Rodrigo e Neymar. A questão é pegar o brilho dos times e dar um pouquinho para a seleção. Agora, o que eu vejo em Fluminense e Flamengo é... O Fluminense tem... A tarefa do Flu é muito mais difícil, não é? Estou falando pelo resultado de hoje. Estou falando a partir do que o Mano... Como recebeu o Fluminense e como o Felipe Luiz recebeu o Flamengo. Recebeu o Flamengo completamente integrado à vida do Flamengo, conhecendo os jogadores. A dificuldade dele, que eles estavam tirando de letra, era de se transformar de amigo para chefe. Porque o treinador, que ele é meu amigo, mas hoje ele passa a escalar aqueles que eram amigos. Né? Basta ver como o Gabigol tratou. Exato. Passa a escalar ou não. Ou não. Como o Gabigol fez assim, agora ficou moleza. E não ficou. Então, isso foi bem. Quer dizer, ele assumiu essa condição. Mas ele tinha uma estrutura, tudo já no Flamengo, e uma capacidade de contratar também, e elas vieram, que é totalmente diferente do Mano de falar, esse time aqui, que eu salvei do rebaixamento, já não serve mais. Sim. Eu preciso aproveitar alguns e construir uma nova equipe dentro de uma ideia diferente. Então, ainda competir, eu acho que tem aí um mérito do Flu. Sim. Difícil é competir com o Flamengo do jeito que o Flamengo compete. Está difícil para todo mundo. É complicado. Não é a tragédia na vida do Fluminense. Você tem 1 minuto. Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Bom, vou ser breve. Não há outra forma. Eu poderia exceder o tempo, como você costuma fazer. Já tem 50 segundos. Eu excedeu o tempo? Não, 40. É só provocação. Não, eu só ancoro o programa. Eu estou ficando nos meus segundos, estou passando. Você está perdendo tempo. Você fez uma provocação, você vai tomar de volta. 35. Eu acho que o Fluminense vem competindo bem depois que o Mano achou o jeito do time jogar. O Serna chegando linha de fundo, o Canóbio vem por dentro, o lateral passa, o Arias se movimentando à vontade, o Cano encontrando a boa fase. E por isso é um time competitivo, só que ele vai pegar o time que joga, até o momento, o melhor futebol do Brasil e que tem com sobras o melhor elenco e mais opções no banco. É óbvio que o resultado aumentou a chance do Flamengo ser campeão, mas eu acho que está aberto. Parabéns. Eu tenho um último recado aqui. Hoje você estava no SPNFC, não estava? Eu estava. Eu gostei da tabelinha que você fez com o Plihal. Ficou Então eu vou te perguntar, você gosta de NBA? Adoro. Você gosta de Sul-Americano? Ele entregou 2 ou 3 bolas, tanto que foi substituído imediatamente pelo Felipe Luiz depois, no segundo tempo, que poderiam ter causado o gol do Fluminense. Aí entrou o Juninho no lugar dele. Eu até teria botado o Wallace, mas é aquela velha história. A estrela do Felipe Luiz é tão grande, além dos conhecimentos dele, que o Juninho foi lá e fez um gol cagado até o final da vida, né? Como que gol cagado foi aquele? Mas, de qualquer maneira, não interessa, valeu. A bola bateu no meio das pernas do Inácio e saiu do Fábio, que, aliás, falhou no gol do Wesley. Então, não foi uma atuação espetacular, não foi, mas foi o suficiente para obter uma vitória justa, que eu acho que poderia ter sido por 2 gols de diferença, 2-0. Mas, como digo, uma coisa que o Felipe precisa corrigir, que é aquele cruzamento da ponta direita para a ponta esquerda, onde o nosso amigo Wesley está sempre mal colocado nessas bolas altas. O que acontece é que, mais uma vez, assim como aconteceu no jogo contra o Vasco, quando o português acabou fazendo o gol, hoje o Keno acabou fazendo o gol. E o Keno nem é um jogador tão alto. Isso é um problema também. Aquela bola que vai para lá e volta, os zagueiros do Flamengo muitas vezes
perdem a noção exata do espaço e acabam tomando gols bobos. Mas, no todo, eu gostei da vitória. Se antes do jogo se dissesse Flamengo 2-1, praticamente todos os rubro-negros comprariam, porque eu acho que sim, que o título está muitíssimo bem encaminhado. Estaria, com toda a sociedade, com 2-0, para mim estaria sacramentado. Com 2-1, acho que está muito bem encaminhado, mas tem jogo. E o Fluminense, ao menos no primeiro tempo, conseguiu equilibrar a partida com o Flamengo. Vamos conversar sobre isso, sobre muito mais. Vamos ver a entrevista do Filipe Luís. Deixa eu só rodar aqui os meus vídeos de abertura e fazer mais algumas coisinhas que eu preciso fazer. Tem uma enquete no ar perguntando para vocês quem foi o melhor jogador em campo. E nós vamos falar sobre isso tudo e muito mais. Não sai daí, não. E vamos deixar chegar o resto da turma. Que eu fiz lambança hoje. Botei a live programada para as 11h50 da manhã. Não em 23h50, como deveria ser. Valeu? Sai daí, não. O Bruno Henrique faz muita falta. E tomara que, por exemplo, o Cebolinha, pelo menos, possa estar liberado para o próximo jogo. Para, eventualmente, você puxar o Luiz Araújo para o lado direito e botar o Cebolinha do lado esquerdo. O Flamengo precisa rapidamente recuperar seus atacantes. É bom lembrar que o Flamengo tem, no departamento médico, hoje em dia, o Pedro, desde o ano passado, o Cebolinha, ainda, o Michael e o Bruno Henrique. Gente, é muito atacante junto, né? Nós estamos jogando com um ataque que, tirando o Luiz Araújo, que eu acho indiscutível que ele possa brigar como titular, embora concorde com muita gente, já estou vendo aqui escrever, dizer, é jogador de segundo tempo, quando entra de primeiro não joga bem, tá? Mas ainda é um jogador mais forte. O Plata eu continuo a achar muito discutível. Claro, sei que ele tecnicamente ele é importante, sei que como é que chama? O Filipe Luís é fã do futebol dele, mas acho que precisa melhorar e melhorar muita coisa ainda, gente. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui com vocês, só um minutinho, antes da gente engatar de vez na live. Só um minutinho que eu quero ver, que é o seguinte, peraí. Não emplaca nos outros torneios. Doutor Veríssimo, eu até agora divido a sua opinião. O Juninho não me convenceu em nada. Agora, se ele começar a botar a bola para dentro, mesmo que seja cagado como foi hoje, é o que se espera do reserva do Pedro. É o que se espera. Claro que eu acho que o Flamengo deve procurar e ter um outro atacante que não só seja capaz de substituir o Pedro, mas também de jogar com o Pedro. Aliás, foi essa a argumentação usada pelo Boto para justificar a contratação do Juninho. O Juninho é um cara que pode jogar no lugar do Pedro e, quando o Pedro voltar, pode jogar ao lado dele. Até agora não mostrou nada disso. Briga com a bola, briga com os zagueiros adversários, faz falta pra cacete. E hoje teve duas conclusões. Uma, passou por cima, relativamente perto do ângulo, mas passou por cima. E a segunda só entrou porque bateu nas pernas passou por entre as pernas do Inácio, né? Se tivesse ido direto para o gol, estava na mão do Fábio. Mas eu continuo a achar que a gente tem que esperar um pouco mais. Eu insisto, eu já vi muito jogador chegar no Flamengo, não jogar nada durante um longo tempo, a torcida pegar no pé e, de repente, ele acertar. Quer um exemplo claro? Aliás, dois exemplos claros. Cebolinha e Michael. Cebolinha veio do Benfica e passou um ano jogando nada. Tinha uma porção de gente que achava que ele era um novo Luan, que tinha tido um bom momento no Grêmio e, a partir daí, nada. E aí, com a chegada do Tite, o Cebolinha começou a jogar bola e é um jogador que, tirando o fato de que se machuca muito, é um jogador que, quando está 100% fisicamente, é um jogador importante. Teria sido mais importante hoje, por exemplo, do que o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. O Michael é a mesma coisa. O Michael também passou um tempo enorme no Flamengo, que todo mundo chamava ele de peladeiro para baixo. Aí chega o Renato
E ele começa a jogar muita bola. E acreditavam tão pouco no futebol dele que na primeira proposta venderam. Tipo assim, olha, vamos aproveitar que ele está numa boa fase e vamos vender. Foi isso que fizeram. Burrice, porque ele jogou muita bola lá na Arábia também, com o Jorge Jesus. E é um jogador... é um ponto esquerdo espetacular? Não, não é. Mas é um jogador que no futebol de hoje faz fumaça. Faz gol. Então, eu vou esperar um pouco mais, doutor Veríssimo, para dar o meu veredito direto sobre o Juninho. Mas eu concordo que até o momento você tem razão de dizer que ele não joga nada. Só não acho que esse veredito deva ser definitivo. Está cedo para isso. Olha aqui, o Copa Comics. RMP, no domingo o Danilo deve voltar à zaga. Daí o Flá não toma gol e é campeão. Pois é, cara, eu estou preocupado com essa história do Danilo, sabia? Eu estou preocupado. Porque ele fez 3 jogos seguidos. Aí ele sentiu tal incômodo. Esse incômodo, gente, é um eufemismo para sentir uma contusão. Sentiu uma contusão leve. Aí eles preferem chamar de incômodo. Outro dia o Júnior falou uma coisa que ele tinha toda a razão. Isso, na minha época, era contratura... Como é que era? Contratura, estiramento e distensão. Contratura era o mais leve, estiramento era o médio e distensão era aquela que você ficava pelo menos 2 meses fora. Contratura, às vezes, você resolvia em 1 semana, estiramento em 15, 20 dias e distensão mais de 1 mês, às vezes até 2. Agora começou esse bando de eufemismo. Não, sentiu um incômodo. Porra, se sentiu incômodo é porque está sentindo alguma dor. E o Danilo, depois de jogar 3 jogos seguidos, sentiu o tal incômodo e está já há 3 jogos sem jogar. 3 jogos sem jogar. Eu esperava que ele hoje estivesse pelo menos no banco de reservas. E ele voltou a sentir o incômodo e não foi para o banco de reservas. Então, meu amigo, sem querer te desanimar, eu acho bem pouco provável que o Danilo possa jogar no segundo jogo. Olha o Jorge Lasperger aqui. Salve, Renato. Permita-me refutar o seu otimismo. Em 2023, vencemos o jogo por 2-0 e levamos uma sapatada no segundo. Isso não te preocupa nem um pouco? Jorge, sabe por que não? Porque em 2023 era o Vitor Pereira, cara. Era o Vitor Pereira. E aí foi aquele... O time do Felipe Luiz é completamente diferente do time do Vitor Pereira. O time do Felipe Luiz é um time muito mais pronto, mais bem armado, bem arrumado do que o time do Vitor Pereira. Então, sim, houve isso. 2-0, 4-1. Verdade. Mas, insisto, eu não me preocupo muito, não estou dizendo que o Flamengo é impossível o Flamengo perder esse título, não, hein? Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Flamengo está muito bem encaminhado. Acho difícil que o Fluminense consiga ganhar o título, mas impossível não é. Impossível não é. Agora, não consigo imaginar uma debacle como foi aquele Fla-Flu do Vitor Pereira. Não consigo. A debacle foi tamanho que o Vitor Pereira foi demitido no final do campeonato. Alessandro Reis, RMP, o Arrascaeta -1 em campo, cansado. Está difícil de discordar de você. Eu ainda acho que, diante do elenco que o Flamengo tem, você tem que usar o Arrascaeta. Até porque o Flamengo nunca conseguiu ou se preocupou em trazer um outro armador. Então, se você não escala o Arrascaeta, você vai ter que avançar o Gerson, avançar o De La Cruz, você vai ter que mexer em outros jogadores nas suas posições e nenhum deles joga tão bem quanto o Arrascaeta quando joga bem. Mas concordo com você. O Arrascaeta... Muito bem, ficou olhando para lá, para cá, o Felipe Luiz esperando a próxima pergunta. Quase fiz uma pergunta que para acabou não vindo. Que pergunta você faria para o Felipe Luiz se lá estivesse Júlio Gomes? Me pegou desprevenido aqui, Tomás. Eu acho que o que o Felipe Luiz... Eu perguntaria para o Felipe Luiz o que ele acha que o time precisaria fazer de diferente para ter um jogo mais sólido na partida de volta.
né? Eu achei que o Flamengo, que a gente viu em outros jogos do bimestre, né, que acabou de começar o ano do futebol brasileiro, eu achei o Flamengo mais fluido, mais solto. Não sei se esse formato com os 4 jogadores e 2 atacantes, sem pontas pelos 2 lados e tal, agradou o Felipe Luiz. Eu iria mais por essa linha. Muito bem. O Rossi, goleirão do Flamengo, está falando nesse momento lá no Maracanã. Vamos ouvi-lo. É o que a gente quer. Rossi, foi mais um clássico muito... Tá aí o Rossi que pode ganhar mais um título pelo Flamengo, Ju. Não é tão difícil assim falar português, né? Né, seu Zubeldia? Quem mais, né? Assim, Sampaoli. E um monte dos atuais também, né? Tirando o Arrente. Lugano. Olha o Lugano aqui no meu ponto, o clone do Lugano. Não, o Rossi está falando bem português, parabéns para ele. Além de ser um bom goleiro, e a gente estava falando fora do ar aqui, né? Não se fala mais, né, do problema de goleiro do Flamengo, né? Contratou o Santos, nem jogou. Mal jogou. Né? Esse a gente já imaginava que pudesse jogar bastante e bem no Flamengo. Pois é, jogou goleiro de seleção, né, e tal. O Rossi chegou, pegou a posição, titularidade, e ninguém mais fala do problema no gol do Flamengo, goleiro seguro. Problema tem agora o Fluminense, que vai precisar ganhar do Flamengo no jogo de volta, no segundo jogo da decisão, o outro lado dessa final. Vamos ouvir também Thiago Silva, que conversou logo depois, conversou com... Eita, nós, hein? O jogo da grande final do Cariocão de 2025 termina. 2 para o Flamengo, gols de Wesley e Juninho. 1 para o Fluminense. Confusão no campo, cara. E a galera... Pra variar, né? Meu Deus do céu. O cabelo tá meio desarrumado aqui. Mas vamos lá. Vamos abaixar aqui. É isso aí. Flamengo 2, Fluminense 1. Aliás, Fluminense 1, Flamengo 2, né, cara? Um bom jogo de futebol. O Flamengo conseguiu aí um respeitável e grande resultado para essa final. Lembrando que o Flamengo tem aí 2 resultados iguais de vantagem. E agora o Fluminense vai ter que ganhar de pelo menos 2-0 do Flamengo, 2 gols de diferença para ser campeão. O que, na minha opinião, é meio difícil, né, cara? Claro, o Fluminense está jogando bem, jogou muito bem hoje. Eu vi que chegou ali a rivalizar bem com o Flamengo, fez momentos que ele que jogou melhor que o Flamengo, um jogo que teve muita alternação, né? Teve no começo do jogo, só deu o Flamengo até o Flamengo fazer o gol. E aí depois o Fluminense tentou igualar o jogo, mas não conseguiu fazer o gol. O gol do Fluminense só veio no final do jogo aí, e aí meteu aquela pressão ali no final que foi meio sufocante pro Flamengo, né, cara? Realmente o Fluminense quase que chegou ao gol de novo ali. Mas, resumindo, foi um jogo mais ou menos equilibrado, só que o Flamengo bem mais eficiente que o Fluminense e conseguiu essa vitória aí, assim como era esperado, né? Eu achava que ia dar 2-0, meu palpite era 2-0, puta, é que o Fluminense fez o gol ali naquela cabeçada, uma bobeada da defesa, né, cara? Porque o Keno não é tão alto assim, pô. O Léo Ortiz estava na frente dele, atrás, eu não lembro quem estava atrás do... O Keno no meio dos dois, foi lá, conseguiu a cabeçada. Tava no lugar certo, na hora certa, e a bola caiu no lugar certo ali também, e deu certo, né, cara? Encobriu aí o Rossi, que não conseguiu pegar a bola. Mas cara, eu vou falar pra você, tá tudo em aberto. Não, o Fluminense tem time pra ganhar assim do Flamengo, tá? Se jogar muito bem e o Flamengo bobear, o que eu não acredito que vai acontecer, pode vencer o jogo. Mas eu acredito que o Flamengo não vai dar essa bobeira. O Felipe Luiz tá muito bem aí no comando do Flamengo, sabe montar esse time, sabe armar. E eu acredito que o Flamengo vence também o segundo jogo. Eu tinha falado no placar de 3-1 aí antes, mas eu acho que vai ser 1-0, 2-0 ou até empatar, tá? Pode ser até empatar, mas o Flamengo vai sair campeão. Olha, e para você ver como o jogo foi até mais ou menos equilibrado, né? Alternava, né? Alguns momentos o Fluminense jogava melhor, alguns momentos o Flamengo jogava melhor, mas o Flamengo teve a vantagem que foi mais eficiente. Só para ter uma ideia, foram 13 finalizações do Fluminense e 16 do Flamengo. Então os dois times finalizaram. E o Fluminense acertou 4 no gol do Flamengo, fazendo um gol. E o Flamengo acertou 5 finalizações no gol do Fluminense.
45% de posse de bola do Fluminense contra 55% do Flamengo, tá? Aí tem precisão de passes, Flamengo 87 e Fluminense 85, também equilibrado. São 17 faltas para o Fluminense, 14 faltas do Flamengo, 7 amarelos para o Fluminense, 7 amarelos para o Fluminense. O Fluminense precisou bater mais contra 1 do Flamengo, nenhum vermelho, nenhum impedimento no jogo, ó, bem curioso, nenhum impedimento, jogo frenético. Tudo que o Flamengo queria para desmantelar a estratégia do adversário. Porque quando você tem uma final e você tem o mandante, que é o Fluminense, os caras têm uma estratégia. Os caras falam assim, ó, a equipe do Flamengo, tecnicamente, ela é uma equipe muito boa. Então, se a gente der mole, os caras vão converter. O Felipe Luiz não é de jogar com linha baixa. O Felipe Luiz joga com linha alta, sobe linha. Então, a gente não pode bobear. E aí, logo no início do jogo, sai um gol justamente do Flamengo, acaba com a estratégia do Fluminense, que era provavelmente ter mais domínio, ter mais posse, ganhar espaços pelo meio, fazer uma marcação mais ajustada contra o Flamengo. Só que aí nesse momento o Fluminense se vê obrigado a começar a tentar tomar a posse de bola e começar a ditar o ritmo da partida. E isso acontece, né? Isso acontece porque lá mais ou menos para os 20, 25 primeiros minutos, parece que o Flamengo começa a diminuir o ritmo. Baixa as linhas, deixa o meio-campo espaçado. Enquanto isso, o Fluminense, depois do baque, porque sofreu um baque inicialmente, mas depois do baque os caras se recuperam e começam novamente a organizar taticamente a equipe para ir atrás. E aí o Fluminense melhora. O Fluminense começa a equilibrar o jogo e começa também a criar alguns perigos, chegar com mais perigo, criar algumas chances. Nada muito assim, mas cria algumas chances. Talvez a maior delas, eu acho que foi no primeiro tempo, com o Arias, que pega a sobra da bola lá, fica de frente a frente e finaliza para fora. Aquele gol, meus amigos, daquela maneira não se pode perder, porque uma hora dessa ele ia fazer diferença, ele ia trazer o empate, provavelmente, pro jogo. E aí termina o primeiro tempo. O primeiro tempo termina com o Flamengo um pouco desorganizado, sem um homem de referência. Porque assim, mano, o Flamengo, o sistema ofensivo do Flamengo parecia o cachorro com muito dono. Sabe, cachorro com muito dono. Porque não tinha Bruno Henrique hoje, não tem o Pedro, que tá afastado. Então, parece que era meio assim, quem chegar ali na frente finaliza. Sabe? Não trabalhava com um homem de referência, pra municiar alguém. Então, hora o Luiz Araújo chegava, hora era o Plata, hora o Arrascaeta, hora era o Gerson. E parecia que era meio assim, sabe? O sistema ofensivo não funcionava do Flamengo, não. Não funcionava. Terminou o primeiro tempo nesse cenário. Isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo aí para vocês a repercussão da mídia esportiva, aí falando aí sobre a grande atuação e, mais importante, a vitória do Flamengo por 2-1. Primeiro duelo aí da decisão do Campeonato Carioca. Domingo tem um jogo de volta também no Maracanã. O Flamengo abriu vantagem, né? Vai jogar agora pelo empate. Mas vamos torcer que o Flamengo aí faça um grande jogo e mais uma vitória para cima do Fluminense.